Meus amigos do Papo de Peso TV, na nossa série Bastidores da Federação Pernambucana de Futebol, hoje nós vamos abordar Justiça, TJD, Tribunal de Justiça Desportiva. Estamos no tribunal e vamos conversar tudo sobre processo e sobre bronca com jogador de futebol. Na Alpé Doutor Show, você tem corte técnico das unhas, tratamento, massagens, hidratação e podologia completa. Agende uma avaliação grátis. Alpé Doutor Show, 3432-6061, Olinda. Na TM Bikes você encontra mecânicos qualificados, lava-jatos para sua bicicleta e montagem de bike personalizada. TM Bike, Presidente Kennedy 1794 Peixinhos, fone 3241-5910. TM Bikes, a mais completa. Venha conferir. Pitu, mania de brasileiro. Como dizem os mais antigos, poucos torcedores, poucas pessoas conhecem os meandros da coisa. Estamos no TJD, Tribunal de Justiça Desportiva de Pernambuco, na Federação Pernambucana de Futebol. Dr. Hilton Galvão, presidente da entidade, presidente do tribunal, é o homem que toda semana está aqui analisando, julgando jogadores, árbitros, muita coisa. E pouca gente sabe o que acontece no tribunal. Doutor Hilton, muito obrigado pela sua participação, pela sua... estar conosco, né? Perder um pouco do seu tempo para conversar conosco. A importância do TJD na federação. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, telespectadores. É um prazer enorme aqui ter esse espaço para que a gente possa esclarecer algumas dúvidas a respeito do Tribunal de Justiça Desportiva. Me diga uma coisa, quais os casos que mais acontecem no futebol, doutor Hilton? Na verdade, o Tribunal de Justiça Desportiva é uma justiça, vamos dizer assim, mais administrativa. Por que administrativa? A competência do Tribunal de Justiça Desportiva é julgar os casos disciplinares previstos no Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Então, o que mais aparece aqui é a questão mesmo de cartão, de violência em campo, aquela questão aí. Então, a função do tribunal é coibir esse tipo de comportamento do jogador para que o campeonato possa caminhar, fluir normalmente. Agora, os casos mais raros, casos pitorescos. Você já pegou algum caso pitoresco, doutor Hilton? O caso pitoresco que eu me lembro aqui, teve o caso do Cabense, teve aquela questão, eu não me lembro agora, aquela da falta de energia que desligaram os refletores do estádio. Eu não me lembro agora qual foi o estádio que teve. Isso foi o ano passado ou o ano retrasado. Aquilo ali foi uma coisa interessante, que o time entrou em campo e aí houve aquele apagão. Eu não sei se você que está mais Sabe se propositalmente não? Exatamente. Então aquilo ali foi uma coisa diferenciada que não acontece corriqueiramente, né? Não acontece. E aí houve aquela previsão, né? Se o estádio deu causa àquele apagão ou se não deu causa, aí existe todo um conjunto probatório para que aí seja o estádio isento da culpa ou não, né? Aquilo ali foi uma situação realmente diferente que aconteceu aqui, que eu me lembre. Por exemplo, ultimamente a gente viu que o América perdeu também 6 pontos. Houve problemas com o América na Série A2, né? É a questão do América, a questão da perda de ponto, inclusive até nós vamos colocar em pauta esse processo. Passou agora pela comissão disciplinar, que é a primeira instância do Tribunal de Justiça Desportiva, e eu já tive conhecimento que esse processo está aí para ir para a mão do procurador, para que chegue no pleno, para que a gente possa analisar. Realmente, eu ainda não tomei conhecimento desse fato, mas ele já vai entrar em pauta. Acredito ainda que eu vou fazer uma sessão extra para essa semana, tendo em vista não haver o interrompimento do campeonato. Agora, a gente fala muito em liminares, etc. O clube só pode entrar na justiça comum depois que exaurir
todos os recursos da Justiça Desportiva, não é isso? É, Pedro, isso é uma previsão constitucional, né? A Constituição ela é bem clara, que o time de futebol ele tem que ir até a última instância, esgotar até a última instância desportiva para ajuizar qualquer ação na justiça comum. Caso contrário, o time poderá ser punido, né? Que foi o que aconteceu com o caso do 13 e outros times que houve aí, que até agora a gente não sabe qual o resultado realmente vai acontecer daquilo ali. Mas eu não sei se o 13 ou aquele outro time que estava na época, o Rio Branco, um dos dois eu me lembro que houve isso aí. Eles atravessaram e entraram com foi o 13. Foi o 13, não foi? E até agora, e no caso, quando existe esse tipo de comportamento do time, no caso a CBF, ela tem que tomar um posicionamento com relação a isso, que na verdade tem que seguir esses trâmites aí. A Odonto Design está pronta para atendê-lo nos tratamentos ortodônticos, implantes e próteses. A Odonto Design tem laboratório próprio de prótese dentária. Odonto Design, Agamenon Magalhães 2656, fone 3040-7080. Odonto Design, o sorriso perfeito. Agora, qual a diferença do Tribunal de Justiça Desportiva para um tribunal normal? Bom, o Tribunal de Justiça Desportiva, como eu havia falado no começo, é um tribunal que a gente chama assim administrativo. As normas, as leis do Tribunal de Justiça Desportiva, ela não emana do Legislativo, que no caso a Justiça Comum, o Tribunal de Justiça Comum, as leis são através do Legislativo. Então, o que é que acontece? No Tribunal de Justiça Desportiva, a gente tem algumas peculiaridades que a gente não pode. Vamos um exemplo, poder coercitivo. O que é o poder coercitivo? A gente não tem o poder no Tribunal Desportiva de notificar, de intimar uma pessoa e determinar que ela compareça. Mandar buscar. Mandar buscar, exatamente. A gente não tem. Então, isso é um dos pontos, uma diferença. A outra é aquilo, como eu lhe disse, o Tribunal de Justiça Desportiva, ela é exclusivamente... a competência dele é de julgar matérias oriundas disciplinar que constam no CBJD. Agora, a gente ouve falar muito em efeito suspensivo. O atleta é punido, o clube entra com efeito suspensivo, o atleta volta a jogar. Explica pra gente, doutor. O CBJD, existe uma previsão de... Caso o jogador ele seja punido com mais de 2 partidas, ele terá o efeito suspensivo. Para isso terá que ser requerido. Requereu, aí o relator do processo ele dará o efeito suspensivo, sabendo que o time ele terá que cumprir automaticamente essas 2 partidas. Então aí é dado o efeito suspensivo. E aí o que é o efeito suspensivo? Esse time ele continua jogando até que seja decidido o mérito. Seja decidido o mérito, se for 4 partidas, ele vai ter que cumprir as outras 2. Quer dizer, o atleta volta a ser julgado e se for punido, ele vai ter que cumprir a punição? Não volta a ser julgado. É o processo que está em trâmite. Então, quando, vamos supor, ele foi suspenso pela comissão disciplinar em 4 partidas ou 5 partidas. Aí, 2 partidas automáticas, ele vai cumprir. Aí automaticamente o advogado, o ofendido não, no caso o time prejudicado, ele vai requerer ao tribunal que o efeito suspensivo, para que enquanto não seja julgado essa punição, ele possa continuar jogando. Não significa dizer que ele não pode ser punido depois, não. Quando tiver a decisão final, o mérito da questão, quando acabar a fase processual, então se ele foi punido em 4 e vamos supor, o pleno decidiu que vai ser só 2 partidas, ele já cumpriu as 2, está tudo certo. Se disser que não, que realmente que permanece as 4 punições, as 4 suspensões, ele vai depois
No jogo seguinte, ele vai ficar suspenso as outras partidas até cumprir o restante da punição. A Federação Pernambucana de Futebol tem vários campeonatos em andamento, né? Capital, Amador, Série A1, A2, Profissional, etc. Todos os processos vêm para aqui? É o seguinte, Todos os campeonatos vêm para aqui o processo? a competência do Tribunal de Justiça Desportiva ela é limitada a Pernambuco. Tudo que for campeonato... Não, eu estou falando os campeonatos da federação. Da federação. Do que for da federação, a competência é do Tribunal de Justiça Desportiva. Desde o sub-15 até o profissional. Até o profissional. Como eu digo, se for no âmbito de Pernambuco, né? Porque às vezes tem alguma coisa com relação ao Nordeste, tudinho, aí não. Aí já passa pro STJ. Não, eu perguntei assim, todos os campeonatos da Federação Pernambucana de Futebol, desde o sub-15 até o profissional A1, todos os processos vêm para o Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça Desportiva. O que for de futebol. Porque aqui, na verdade, é o Tribunal de Justiça Desportiva do futebol, né? Então, o que for relacionado ao futebol, vem para cá, para que a gente possa apreciar as demandas. O campeonato profissional deste ano começa em dezembro. Aumenta a demanda com o campeonato profissional ou não aumenta a demanda? Não, aumenta. Geralmente, agora é o seguinte, eu deixar bem explicado o seguinte, você realmente está falando com relação a isso aí. Aumenta a demanda, mas as comissões disciplinares é que realmente pega essa quantidade maior de demanda. O tribunal pleno é só em caso de recurso, mas, logicamente, com o decorrer do ano aí, vai entrando esse campeonato Série A2, tudinho, a gente vai aumentando a demanda. Hoje mesmo tem julgamento de uma pauta de 8, em média de 8 a 10 processos nas comissões. Quer dizer, começando às 7 da noite, termina 1 da manhã, 2. Às vezes não, às vezes a coisa é mais corriqueira, né? O que acontece no dia a dia aqui, às vezes é mais rápido. Tem algumas demandas mais complexas que demora realmente... demanda um tempinho aí, a gente demora um pouco para julgar. Explique das comissões até chegar no pleno. Ok. As comissões disciplinares é o órgão de primeira instância da justiça. É como no tribunal comum. Existe o juízo do primeiro grau e existe o juízo do segundo grau, que é o tribunal. Na justiça desportiva é a mesma coisa. As comissões são auditores, são 5 auditores que julgam os processos em primeira instância. Ocorreu o processo, chegou a notícia aqui do processo, através de súmula ou qualquer outra coisa, do interessado, o procurador analisa, ele vê se denuncia, o denunciando ou não, vai ser distribuído para um relator das comissões, que é o primeiro grau, e aí o processo vai ser julgado. São 5 auditores, aí eu já estou passando a você toda a situação, são 5 auditores, um presidente e mais 4 auditores que vão julgar. E aí... Dessa decisão das comissões, cabe recurso para o pleno, que aí nós somos 9. É aquela composição que tem, que são 2 da OAB, então vem para o pleno. Dessa decisão do pleno, ainda cabe um recurso, que é o STJD, que é no Rio de Janeiro. E aí só para Deus. Bom, tiramos as dúvidas, ou algumas dúvidas, do nosso TJD, os bastidores da Federação Pernambucana de Futebol. Este foi mais um Papo de Peso TV. Um grande abraço.